Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de quarta-feira, dentro deste tempo santo da Páscoa, nós nos reunimos diante do Senhor ressuscitado para orar juntos. O tempo pascal é uma estação de luz. É um tempo em que a igreja inteira proclama, com alegria e com fé, que a morte foi vencida e que Cristo vive. E essa vitória não é apenas uma data no calendário. Ela é uma realidade viva, presente, que transforma o coração de quem crê. Hoje, a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, uma mulher simples que se tornou doutora da igreja e padroeira da Europa. Catarina era uma mulher de oração profunda. Ela contemplava a paixão de Cristo com uma intensidade que transformou toda a sua vida. Ela dizia: "Se fordes o que deveis ser, incendiareis o mundo." Que estas palavras nos toquem esta noite, meu irmão, que nós também sejamos o que devemos ser, filhos de Deus, amados e amantes, vivendo a fé com coragem e com coração aberto. E nesta noite de quarta-feira, uma noite que nos convida a meditar sobre a ação de Deus na nossa vida, queremos também nos preparar com alegria para o mês de Maria, que começa em apenas 2 dias. Maio está chegando, o mês que a igreja dedica com carinho especial a Nossa Senhora. É tempo de novenas, de terços, de flores nos altares. Que o nosso coração se disponha desde já a receber as graças que Deus quer derramar sobre nós por intercessão de sua Mãe Santíssima. Talvez você tenha chegado aqui esta noite com o coração pesado. Talvez o dia tenha sido longo, difícil ou cheio de situações que você não soube resolver. Talvez haja uma alegria que você quer colocar diante de Deus, um agradecimento que quer oferecer. Seja qual for o estado do seu coração agora, você é bem-vindo aqui. Deus não tem horário de atendimento. Ele espera por você com as portas abertas. Agora coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansal dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Esta, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. SD. Senhor meu Deus, Pai amado, Tu que conheces cada detalhe da minha história e que nunca me abandonastes, mesmo nos momentos em que eu duvidei de Ti, venho a Ti esta noite para pedir que Tu fortaleças a minha fé, não a fé fácil dos dias de sol, mas a fé firme dos dias de tempestade, aquela fé que permanece mesmo quando as respostas não chegam. Que eu não deixe que as preocupações do dia enfraqueçam a minha confiança em Ti. Que eu não permita que as vozes do mundo me convençam de que Tu não és suficiente. Que eu seja capaz de encontrar em Ti a rocha sobre a qual construo a minha vida, mesmo quando o chão ao redor parece tremer. Afasta de mim as dúvidas que paralisam, os medos que me impedem de avançar e a tentação de colocar outras coisas no lugar que só a Ti pertence. Concede-me a graça de renovar, nesta noite do tempo pascal, a minha fé no Cristo ressuscitado. Que a alegria da Páscoa não fique apenas no domingo, que ela habite em mim todos os dias, inclusive nas quartas-feiras comuns, nas noites silenciosas,
nos momentos em que a vida parece ordinária demais para conter algo de sagrado. Olha também por aqueles que estão perdendo a fé, Senhor, por aqueles que se afastaram da igreja por mágoa, por cansaço, por decepção, por aqueles que ainda estão em busca de um sentido para a vida e que ainda não encontraram em Ti a resposta. Visita aqueles que passam por crises de fé neste momento, que questionam a Tua existência porque a dor que sentem parece maior do que qualquer esperança. Estende a Tua mão sobre cada um deles com ternura e com paciência, que encontrem no silêncio desta noite um sinal da Tua presença, um sussurro que diga ao coração: eu estou aqui, eu nunca fui embora, eu te amo. Onde houver dúvida, traz a certeza do Teu amor. Onde houver abandono, traz o calor da Tua presença. Onde houver um coração que se fechou para Ti, manda uma pessoa, um sinal, uma palavra que abra de novo essa porta. Eu confio em Ti, Senhor, porque Tu nunca falhaste. Nas Tuas mãos deposito a minha fé e a fé de todos os que eu amo. Amém. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, protetor da Igreja de Deus, guarda poderoso de todos os que se confiam à Tua proteção, venho a Ti nesta noite para pedir que intercedas por mim e pela minha família. Eu sei que a batalha espiritual é real. Eu sei que há forças invisíveis que trabalham contra a paz dos lares, contra a harmonia das famílias, contra a unidade dos casamentos e a inocência dos filhos. Por isso eu te peço, São Miguel, coloca o teu escudo diante da porta da minha casa, que nenhuma força de escuridão passe por esse limiar, que nenhuma semente de discórdia, de inveja, de maldade ou de ódio cresça no interior do lar onde eu habito. Afasta de mim as armadilhas invisíveis que me fazem agir contra o bem, que me enganam com pensamentos que não vêm de Deus. Afasta de minha família todo e qualquer trabalho espiritual feito com intenção de prejudicar, toda maldição, toda palavra lançada com ódio. Que a luz do Cristo ressuscitado seja o escudo desta casa. Protege também, São Miguel, as crianças e os jovens que habitam os nossos lares. Eles estão expostos a tantos perigos, a tantos conteúdos que deformam a mente e o coração. Visita cada criança que dorme nesta noite sem saber que está em perigo. Estende as Tuas asas sobre os anciãos, sobre os vulneráveis, sobre os que vivem sozinhos e não tem quem ore por eles. Protege os que percorrem estradas perigosas nesta madrugada, os que trabalham em turnos noturnos, os que vivem em lugares de violência e de medo. Onde houver ameaça, traz a proteção do Senhor. Onde houver escuridão espiritual, traz a claridade da graça de Deus. Onde houver um lar ameaçado, coloca a Tua espada de fogo como guardiã. Eu creio que Deus Te enviou para nos guardar, e por isso, com confiança, eu me coloco sob a Tua proteção. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Amém. Espírito Santo de Deus, luz que iluminas a mente, paz que acalmas o coração, fogo que aquece a alma que já esfriou, venho a Ti nesta noite com tudo aquilo que me cansa por dentro. Venho com as feridas que não aparecem no corpo, mas que doem na alma. Venho com os pensamentos que me perturbam quando o mundo se cala, e o silêncio da noite revela o que eu estava tentando não sentir durante o dia. Cura em mim, Espírito Santo, toda ansiedade que me impede de descansar, que eu não leve para a cama os medos do amanhã, as preocupações que não posso resolver, as situações que não estão nas minhas mãos. Concede-me a graça de entregar a Ti o que é Teu e de descansar no que é Teu. Afasta de mim os pensamentos negativos que chegam quando apago a luz, os arrependimentos do passado que insistem em me visitar, as palavras que me disseram e que ainda doem, as incertezas do futuro que me assustam sem motivo. Que eu seja capaz de dizer, com fé, esta noite, Espírito Santo, eu confio em Ti. Guarda Tu o que eu não consigo guardar. Concede-me um sono tranquilo, reparador, cheio de paz, e que ao acordar amanhã eu sinta que Tu renovastes as minhas forças, que Tu puseste novamente em mim a disposição de viver com amor e com esperança.
Olha também, Espírito Santo, por aqueles que esta noite não conseguem dormir, por aqueles que choram no escuro sem que ninguém saiba, por aqueles que sofrem de depressão, de ansiedade, de pânico, de pensamentos que os assustam e que não conseguem controlar. Visita os que estão internados em clínicas psiquiátricas. Estende a tua consolação sobre os que carregam o peso invisível de uma dor que ninguém vê. Que eles encontrem em ti o descanso que o mundo não é capaz de dar. Onde houver angústia, traz a paz que supera todo o entendimento. Onde houver insônia, traz o descanso da confiança em Deus. Onde houver uma mente atormentada, traz a suavidade da tua presença. Amém. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que curaste os enfermos com o toque das tuas mãos, tu que disseste a paralítico, levanta-te e anda, e ele levantou, tu que choraste diante do sepulcro de Lázaro, porque o amor de Deus também sente a dor da perda, olha esta noite para o meu corpo, que é templo do teu Espírito. Cura em mim, Senhor, tudo o que precisa ser curado, o cansaço que se acumulou, a inflamação que o médico diagnosticou, a dor que volta toda manhã, a doença que ainda não tem nome, mas que eu sinto. Que esta noite, enquanto eu dormir, tu percorras cada célula do meu corpo com a tua graça. Que a tua presença ressuscitada toque cada órgão, cada nervo, cada tecido que esteja sofrendo. Concede-me a graça de acordar amanhã com mais saúde, com mais força, com a certeza de que tuas mãos estiveram sobre mim. E dá-me também sabedoria para cuidar deste corpo que tu me deste, para dormir no tempo certo, para me alimentar com atenção, para buscar o médico quando for necessário, sabendo que a cura vem de Deus, mas passa também pela ciência que Deus iluminou. Olha também, Senhor Jesus, pelos que esta noite estão em hospitais, por aqueles deitados em leitos de UTI, ligados a máquinas, esperando que o corpo responda, por aqueles que receberam um diagnóstico difícil e que ainda não encontraram forças para contar à família, por aqueles que estão em asilos, longe dos filhos, sentindo a solidão da doença e do silêncio. Visita os médicos e enfermeiros que estão em plantão agora, cansados, mas ainda de pé. Estende tua força sobre cada cuidador que abre mão do próprio sono para cuidar de alguém que ama. Abençoa os que esperam por uma cirurgia, os que aguardam resultados de exames com o coração apertado. Onde houver doença, traz a tua cura. Onde houver dor, traz o alívio que só tu podes dar. Onde houver um corpo que parece não ter mais forças, traz a certeza de que tu, Cristo ressuscitado, és mais forte do que qualquer enfermidade. Eu creio no teu poder de curar. Amém. Senhor Deus, Pai amado, tu que criaste a família como reflexo do teu amor, tu que abençoastes o lar de Nazaré com a tua presença e que transformaste a água em vinho nas bodas de Caná porque a tua mãe pediu, olha esta noite para as nossas famílias com misericórdia e com ternura, que a minha família não se desfaça por falta de amor, que os desentendimentos do dia não deixem raízes de amargura, que eu seja capaz de pedir perdão quando eu errar e de perdoar quando me errarem. Concede-me a graça de ouvir antes de responder, de amar antes de exigir, de servir antes de ser servido. Que o meu lar seja um lugar onde Deus é bem-vindo, onde a Bíblia é lida e a oração acontece, onde os filhos aprendem a amar porque viram os pais amando. Fortifica os vínculos do meu casamento. Senhor, que o cansaço, a rotina, as dificuldades financeiras e o peso do dia a dia não roubem a ternura que existe entre nós, que saibamos encontrar um no outro o reflexo do teu amor. Olha também, Pai, pelas famílias que estão passando por momentos de crise, por aquelas em que o casal está à beira de uma separação, onde as palavras já ficaram duras e o silêncio ficou frio. Visita os lares onde há violência, onde há vício, onde há uma dor que ninguém consegue nomear. Estende tua mão protetora sobre as crianças que crescem em lares perturbados e que precisam de um adulto que as olhe com amor. Abençoa as famílias que estão separadas pela distância, pelo trabalho, pela emigração,
que mesmo longe, o amor as mantenha unidas. Cobre com a tua graça os filhos que se afastaram dos pais, os pais que não conhecem os filhos, as mães que choram em silêncio por alguém que amam e que não voltou. Onde houver desamor, traz a ternura de Deus. Onde houver rupturas, traz a graça do perdão e da reconciliação. Onde houver um lar que parece prestes a desmoronar, coloca tu os alicerces que só a fé pode dar. Eu confio que tu és o Senhor dos lares e das famílias. Amém. Pai de misericórdia, Deus de bondade infinita, tu que não vieste para condenar, mas para salvar, tu que perdoastes a mulher adúltera, o ladrão no Calvário, Pedro que te negou 3 vezes, tu que disseste ao filho pródigo, quando ele ainda estava longe, meu filho estava perdido e foi encontrado. Venho a ti esta noite com a consciência dos meus erros. Eu peço perdão, Senhor, pelas palavras que disse hoje que magoaram alguém, pelas palavras que não disse quando deveria ter dito, pelo silêncio covarde, pela mentira pequena, pela impaciência que se transformou em rispidez. Perdoa os meus pensamentos de inveja, de julgamento, de ressentimento. Perdoa as vezes em que eu vi alguém precisar e passei por alto. Perdoa o tempo que perdi longe de ti, as orações que adiadas, a oportunidade de fazer o bem que deixei passar. Cura em mim, Pai, o orgulho que me impede de reconhecer os meus erros. Dá-me a humildade de Santa Catarina de Sena, que nesta data celebramos, ela que sabia que sem Deus não era nada e que por isso se entregava completamente à tua vontade. Dá-me coragem para buscar o sacramento da reconciliação, para me aproximar do confessionário sem medo, sabendo que tu me esperas com abraços e não com pedras. Estende também, Pai, a tua misericórdia sobre todos os que carregam o peso de uma culpa que os paralisa. Visita aqueles que se acham irremediáveis, que acreditam que erraram demais para ser perdoados. Mostra-lhes que tua misericórdia não tem fundo. Olha pelos que estão presos, pelos que erraram gravemente e que ainda não encontraram o caminho de volta. Estende a tua mão sobre cada coração endurecido pela vergonha e pela culpa e diz-lhes: eu te perdoo, começa de novo. Onde houver culpa que aprisiona, traz a liberdade do perdão. Onde houver vergonha que afasta, traz a ternura que aproxima. Onde houver um coração que não consegue se perdoar, lembra-lhe que tu já o fizeste. Nas tuas mãos deposito tudo o que eu sou, com todas as minhas falhas e com toda a minha boa vontade. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nesta noite de quarta-feira, ao término de mais um dia, venho me colocar sob o teu manto com confiança e com amor. Tu que estiveste ao lado de Jesus em Caná, na cruz e no cenáculo, estás ao meu lado também agora, neste momento de oração. Eu te entrego, Mãe querida, tudo o que orei esta noite. Pega as minhas palavras, as minhas súplicas, os meus silêncios cheios de sentimento e leva-os ao coração do teu Filho Jesus. Tu sabes como falar com ele. Tu conheces o jeito de dobrar a sua misericórdia a nosso favor. Em Caná tu disseste: fazei tudo o que ele vos disser. E antes disso, tu disseste a ele que o vinho havia acabado. Não precisaste de longas orações. Bastou o amor de uma mãe que conhece o coração do filho. Assim também faz por nós, Nossa Senhora. Apresenta ao Senhor as nossas necessidades desta noite. Que eu me coloque inteiro sob o teu manto. Os meus planos, as minhas decisões, as minhas dúvidas sobre o futuro, os meus filhos, os meus netos, os meus pais, os meus irmãos, todos os que eu amo e que me preocupam, a minha saúde, o meu trabalho, o meu lar, cobre tudo com o teu manto de graça e de proteção, que nada que eu te confiar fique desamparado. Ensina-me, Mãe, a viver com a tua humildade, tu que eras simples e te tornaste a maior de todos os seres criados. Ensina-me a não buscar grandeza por vaidade, mas a servir com alegria. Estamos a 2 dias do mês de maio, o teu mês. Prepara o meu coração desde já para vivê-lo, com devoção, com o terço nas mãos,
com os olhos voltados para o teu exemplo de fé e de amor. Olha com ternura maternal por todos os que rezam contigo nesta noite, por cada mãe que chora por um filho que se perdeu, por cada filho que está longe de casa e que precisa sentir o calor de um lar, por cada pessoa que não tem ninguém para orar com ela. Sê para todos eles o que és para nós, mãe, refúgio, consolação. Que ao fecharmos os olhos esta noite, a última imagem que tenhamos no coração seja a tua face serena, cheia de amor, dizendo a cada um de nós: eu estou aqui, não tenhas medo. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, envolve esta noite cada pessoa que orou aqui comigo. Cobre-as com o teu manto, leva-as ao descanso de Deus. Amém. Antes de encerrarmos esta oração, quero te agradecer por ter ficado aqui comigo até este momento. É um gesto de fé muito bonito. Rezar antes de dormir é uma das formas mais antigas e mais amadas de encontrar Deus no cotidiano. Que esta seja sempre a tua prática, meu irmão, minha irmã. Agora, vamos rezar juntos o Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, e em seguida rezaremos 3 Ave-Marias em honra a Nossa Senhora, para que ela nos acompanhe nesta noite e nos cubra com a sua proteção materna. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus Cristo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.